Vamos começar orando, buscando o nosso Deus para que nos abençoe ao longo dessa semana de estudos. Os irmãos que já participaram das aulas presenciais sabem que essa é uma semana cansativa, mas uma semana muito gratificante, porque vamos ser enriquecidos com o conhecimento da verdade da Escritura Sagrada. Então vamos orar, pedindo ao Senhor que abençoe esse nosso tempo aqui em São Paulo. Curve sua cabeça. Poderoso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós reconhecemos, Senhor Deus, a autoridade do Senhor nos céus e na terra. Nós também reconhecemos que as Tuas mãos poderosas estão preparando este seminário, moldando cada um dos nossos estudantes, preparando nossos professores, e tudo para a glória e o louvor do Teu nome. Te agradecemos, Senhor, por Tua bondade, Tua graça. Este seminário é um dom de Deus, é graça maravilhosa do Senhor para nós aqui no Brasil, e por isso nós Te louvamos com muita alegria, Pai. Ao longo desta semana, Senhor Deus, abençoa o Teu povo que está aqui reunido em Francisco Morato. Nos conduz, Senhor Deus, ao longo de tantas aulas importantes para o nosso crescimento, a nossa edificação e formação teológica. Edifica o Teu povo, Senhor, os Teus pastores, para que possam ensinar a Tua igreja a verdade, a revelação divina, conforme se encontra no Teu livro. Abençoa o nosso professor, Dr. Samuel Renihan. O Espírito do Senhor esteja sobre ele, conduzindo estas aulas. Que haja em todas as coisas o louvor do Teu nome, Pai. Abençoa também as pessoas que estão envolvidas nesse módulo, que estão preparando a comida, estão preparando todas as coisas para que esse módulo funcione de maneira boa, correta. E nisso, Senhor Deus, dê o nosso louvor e a nossa adoração a Ti por ser um Deus tão grande, tão bom e tão generoso. Obrigado, Senhor, é o que nós Te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos irmãos, esse é o nosso 5º módulo do Seminário Batista Confessional do Brasil. Nós já tivemos uma trajetória que começou há um ano atrás, aqui mesmo em Francisco Morato. Esta igreja recebeu o primeiro módulo, Introdução à Confissão de Fé Batista, de 1689, e agora, completando um ciclo, a igreja recebe o 2º módulo, o último módulo deste ano, e vamos estar estudando a doutrina de Deus. O nosso professor, Dr. Samuel Renihan, ele é um homem que tem se devotado a estudar essa disciplina, já conhece, já tem ministrado essa disciplina em outros seminários. Também ele tem gastado tempo escrevendo sobre esse assunto, portanto, o Senhor nos mandou um professor bem qualificado para nos ajudar a entender melhor essa doutrina tão complexa que é estudar o próprio Deus, seu decreto, os seus atributos, e tudo isso é muito importante. Eu vou apresentar aos irmãos uma informação, mas eu vou também passar no grupo dos alunos essa mesma informação, mas apenas para que isso fique registrado. Nós teremos aulas até a sexta-feira pela manhã. Então, a nossa rotina de aulas começa às 8 horas, temos que estar aqui para assistir a aula às 8 horas. Quem vai tomar café da manhã tem que estar aqui depois um pouquinho de 7 horas, 7h30 tem que estar aqui para tomar café, tá? Quem não tomar café até o horário até chegar às 8 horas, o horário que a gente começa, vai ficar sem o café da manhã. Hoje, primeiro dia, houve um percalço e a gente acabou transferindo o horário do café para logo mais. Mas a partir da manhã vamos começar no horário para cumprirmos a nossa carga horária de aulas. Então, vamos nos agendar e nos programar para isso. Quanto à disciplina que nós temos aqui, nós vamos ter 2 livros para estudar. O livro da disciplina é o livro Deus e o Seu Decreto. Faça esse livro aqui, irmão William, por favor. O livro Deus e o Seu Decreto. Esse livro, ele está aqui na nossa livraria, então quem não comprou ou quem não tem ainda esse livro, adquira, porque todo o conteúdo das aulas é esse livro. Em outras palavras, o Dr. Samuel Renihan vai
vai passar página por página esse livro, explicando, comentando e respondendo perguntas. Tá? Então, quem não tem o livro, adquira com urgência. Quanto é que está custando o livro, William? R$ 35 mais ou menos, tá? Ou perto disso. Alguns exemplares, já vai chegar aqui na livraria, tá? O outro livro que os irmãos vão comprar, mas este segundo livro vocês vão usar em casa, não vai ser aqui, é a Teologia Sistemática de Lois Berkhof, da editora Cultura Cristã. Nós vamos precisar fazer um trabalho, uma leitura neste livro e um trabalho também numa parte deste livro, com este também auxiliando. Então nós vamos ter 2 livros neste módulo: Teologia Sistemática de Lois Berkhof e Deus e o seu Decreto, do Dr. Samuel Renihan. Vamos ter o mesmo princípio dos módulos anteriores: formação em teologia, 400 páginas de leitura, serão apresentadas as leituras complementares também, e mestrado, 600 páginas de leitura. O módulo tem duração até o final do mês de fevereiro, então até essa data os irmãos precisam concluir os trabalhos e entregá-los à nossa plataforma para serem aprovados. Como trabalho, nós vamos ter que fazer um ensaio, tá, de 20 páginas para quem está no mestrado e 10 páginas para quem está em formação em teologia. Esse ensaio vai ser sobre o tema A Simplicidade de Deus. Todos farão trabalho em cima deste mesmo tema, a simplicidade de Deus. Onde eu encontro isso, pastor? Teologia Sistemática de Lois Berkhof, Deus e o seu Decreto. Então você vai encontrar esse tema aqui e pode pesquisar também em outros materiais que podem servir de auxílio nesse atributo divino, a simplicidade de Deus. Ok, meus irmãos, preparados para o módulo 5º? Preparados para estudar bastante essa semana? Espero que sim. Nós teremos agora o nosso momento de devocional, que haverá também diariamente, às 8 horas da manhã, o nosso devocional. E os irmãos, logo depois do café, devem estar já aqui prontos, munidos aí com suas Bíblias, para o nosso devocional diário. Tá bom? Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, igreja. Nós vamos ler do versículo 13 ao versículo 18. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 ao 18. Eu sei que a maioria de vocês que estão aqui conosco são pastores ou são seminaristas que estão se preparando para a lead pastoral, trabalho pastoral. Então eu gostaria de convidá-los a olhar para essa passagem que nós vamos agora encontrar com um olhar pastoral. Eu quero, a partir das palavras que o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses, ensinar que uma das funções do trabalho pastoral e uma das mais importantes funções do trabalho pastoral é ensinar e consolar as ovelhas, especialmente em momentos de grande dificuldade, de grande aflição. Então, vamos olhar para a palavra do Senhor em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 ao 17, que diz assim, irmãos: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem,
ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Amém. Esse texto ele fala um pouco sobre as questões escatológicas, ou seja, as últimas coisas, as últimas questões. E as pessoas geralmente têm uma grande curiosidade quanto a essa questão da escatologia. Às vezes é realmente uma mera curiosidade do que vai acontecer no futuro. E nós vamos encontrar as ovelhas que Cristo nos deu para pastorear, nos perguntando: pastor, o que vai acontecer quando nós crentes morrermos? Como se dará isso? É verdade, pastor, que haverá um arrebatamento e muitos outros crentes que não eram muito crentes vão ficar aqui na terra e os verdadeiros crentes vão ser levados nas nuvens nesse evento que é citado pelo apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 4, e assim muitas dúvidas sobre a questão escatológica acontecem. Pastor, é verdade que quando morrermos nós estaremos dormindo, estaremos ali num estado de sonolência, ou estaremos já com Cristo celebrando em glória? O que acontecerá com os nossos corpos? Como se dará esse grande evento da ressurreição? Como serão os nossos corpos? Etc. A escatologia, ela acaba gerando uma espécie de curiosidade, mera curiosidade, mas a escatologia não é só uma descrição ou um anúncio das coisas que vão acontecer no futuro. Nós, pastores, precisamos também, a partir das informações que nós temos da Escritura acerca da escatologia, pastorear ou consolar as nossas ovelhas, porque elas sofrem. Veja, uma coisa bem diferente é você estar com um jovem e esse jovem te encher de perguntas como essas que eu acabei de fazer, com muita curiosidade, e você falar sobre os mortos, você falar sobre os eventos futuros, sobre os corpos transformados. Outra coisa bem diferente é uma pessoa que acaba de perder um ente querido, uma mãe que acaba de perder um filho, e você ter que falar de escatologia para ela. Como você vai falar? Observe que essas palavras do apóstolo Paulo, elas estão num contexto exatamente de conforto pastoral a partir da escatologia. O versículo 13 traz uma palavra importante. Na verdade, o versículo 13 que abre essa sessão e o versículo 18 que fecha esta sessão trazem duas palavras muito importantes. A primeira, no verso 13, é a palavra ignorantes. E a segunda palavra, no verso 18, é a palavra consolai-vos. Primeiro, o apóstolo Paulo está falando aos irmãos da igreja de Tessalônica. Havia alguns daqueles irmãos que estavam meio que aflitos, que afligidos por causa dos seus amados que estavam morrendo. Irmãos crentes que faleciam e alguns não sabiam o que se daria com eles. Estavam desesperados, estavam sem saber o que fazer de suas vidas. Pais perdiam os filhos, esposas perdiam os maridos e o desespero tomava conta. E Paulo, ele passa a ter conhecimento dessa questão, das coisas que estavam acontecendo e também da desinformação acerca das verdades escatológicas. Ele passa a ter conhecimento disso. E aí então o apóstolo Paulo começa a explicar os eventos futuros, a tratar da escatologia, mas de uma forma pastoral e consoladora. Primeiro, ele trata de esclarecer os ignorantes. E essa palavra ignorantes é uma palavra muito simples no Novo Testamento e que dá a ideia de desconhecimento. Ele estava falando assuntos que a igreja
realmente desconhecia, ou no máximo tinha um conhecimento muito simples destas coisas, um conhecimento que não era suficiente para trazer consolo e conforto à alma, provavelmente um conhecimento bastante incompleto, que não consolava aqueles irmãos. Eles continuavam sofrendo, continuavam chorosos e continuavam desesperados por causa do futuro. O que se dará com aqueles nossos amados que partiram? Por isso o apóstolo Paulo diz a aqueles irmãos, ele começa esclarecendo aqueles irmãos que eles não deviam ser ignorantes ou desconhecedores daquilo que vai acontecer com os que dormem. Veja, um dos maiores problemas, irmãos, na teologia é a ignorância. É você não saber a verdade. E não saber a verdade pode te levar ao desespero. Aqueles irmãos em Tessalônica não conheciam a verdade acerca do futuro em relação aos que estavam morrendo, aos crentes que morriam. E não saber o que acontecia com eles levava-os ao desespero, a uma situação desesperada. Então Paulo diz: não queremos, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes com os demais que não têm esperança. Paulo está ensinando que uma coisa é os crentes que morrem e outra coisa são os ímpios que morrem. Paulo está dizendo que os crentes que estão vivos não devem se desesperar acerca dos seus entes queridos cristãos que morrem, como se desesperam aqueles que realmente não têm nenhuma esperança. Não têm Cristo, não têm a salvação, não têm a garantia, não têm o sangue do Cordeiro sobre si, por isso, de fato, estes não têm esperança. Mas veja que há uma diferença nas palavras de Paulo acerca daqueles que têm o Senhor e daqueles que não têm o Senhor. Os versículos 14 em diante, o apóstolo Paulo vai tratar de explicar rapidamente essas questões. Veja, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, ou seja, se cremos em Cristo, no Evangelho, nas promessas, em tudo aquilo que está revelado, se cremos nisso, assim também como Deus ressuscitou a Jesus, Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. A palavra dormir aqui é uma palavra que tem um sentido figurado, é morte. Paulo está dizendo que Jesus trará em sua companhia aqueles crentes que já morreram. Eles virão com ele. Se cremos que Cristo morreu e ressuscitou, também cremos que Deus em Cristo trará em sua companhia aqueles que já morreram, aqueles nossos irmãos que já morreram. Eles virão com Cristo. É o primeiro ponto que Paulo trata. E ele ainda diz: ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoado a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ele está falando agora da ordem dos acontecimentos em relação aos que estiverem vivos e aos que já estiverem mortos. Ele está dizendo que aqueles que já morreram ressuscitarão primeiro, e ele está também afirmando que os vivos, quando se der a ocasião do retorno de Cristo, serão transformados, não passarão pela morte, serão transformados. Ele diz então: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com os que serão ressuscitados, cujos espíritos virão com o Senhor Jesus e se unirão aos seus corpos. E Paulo diz: nós os vivos e estes que serão ressuscitados, seremos arrebatados e juntamente com eles, entre nuvens,
ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. O texto termina com as palavras: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Veja, a explicação escatológica que Paulo dá nesta passagem é para esclarecer aos ignorantes, aqueles que não têm conhecimento dos eventos futuros e dos eventos relacionados aos que já morreram, mas não só para dar conhecimento. Não é só tapar uma brecha na sua teologia. Não é só ensinar a escatologia. É para consolar. É para trazer conforto, consolo à alma. Os mortos em Cristo serão ressuscitados. Os mortos em Cristo, aqueles nossos entes queridos que professaram o Senhor, eles estão com o Senhor, com Cristo. Seus espíritos estão com Cristo. Seu corpo está na sepultura. Talvez a essa altura, passado tantos anos ou décadas, estejam completamente desfigurados, estejam completamente consumidos, mas quando Cristo vier, eles serão ressuscitados. Às vezes as pessoas acham que algo assim é algo impossível de acontecer, ou não conseguem entender como algo dessa magnitude pode ser feita. Mas veja, irmãos, quem fará todas essas coisas é aquele que criou os céus e a terra. Aquele que não sabe o que é dificuldade. Aquele que não sabe o que é o impossível. Sua palavra é a palavra de ordem. Ele chama e as coisas obedecem. A Bíblia diz que quando Lázaro morreu, o amigo do Senhor Jesus, ele já estava 3, 4 dias morto, e seu corpo já estava podre, segundo as Escrituras Sagradas, já cheirava mal, estava sepultado na pedra, na rocha, quando Cristo chega em Betânia. E ele chama Lázaro para fora. Os órgãos internos de Lázaro, ainda que não estivessem já desconfigurados, não eram mais os mesmos. Ele já estava em estado de putrefação, podre. O seu sangue não mais corria em suas veias, porque já estava coalhado. E tudo voltou a funcionar em Lázaro perfeitamente, com uma única palavra: vem para fora. O que Paulo está nos dizendo é que Cristo, quando voltar, Ele trará em sua companhia, na sua volta, no último dia, todos que já morreram em Cristo. E estes espíritos encontrarão seus corpos, que serão naquele dia ressuscitados. E espírito e corpo voltarão à unidade. Isso é a ressurreição. E Paulo está dizendo isso para consolar aquelas pessoas que choravam com seus entes, seus amados filhos, esposos, esposas, achando que nunca mais os veriam. Haverá um reencontro. É isso que a escatologia nos ensina. Nós vamos encontrar os nossos amados irmãos no Senhor. Quando o pastor se depara com uma cena de funeral e ele está diante de uma família enlutada que acaba de perder o marido, a esposa se debruça sobre o caixão do seu esposo, os filhos choram chamando pelo pai, o pai está inerte, sem poder falar, morto. O pastor deve abraçar essa família e dizer a ela: haverá um reencontro. Você voltará a ver o seu esposo, vocês voltarão a ver o seu pai. Cristo nos prometeu, Ele ressuscitará. Isso é trazer a escatologia no consolo. A palavra escatologia deve ser usada, a escatologia deve ser usada pelo pastor de uma forma pastoral, literalmente, para consolar as famílias que estão passando por luto. Essa palavra, claro, se aplica primeiramente, irmãos,
as famílias enlutadas, porque esse é o contexto. Mas Paulo está falando mais do que as famílias enlutadas. Ele também está falando às pessoas vivas. O que acontecerá comigo quando eu morrer? Será o fim da minha existência? Será que tudo vai acabar? A vida se resume ao aqui e agora? Paulo está dizendo não. Se você morrer antes que Cristo volte, você voltará com Ele e será ressuscitado. Mas se na volta de Cristo estivermos vivos, seremos transformados. De uma ou de outra forma, estaremos com o Senhor para sempre. Subiremos com o Senhor, estaremos com o Senhor Jesus para sempre. Isso também é consolo e conforto. Isso também traz esperança àqueles que estão vivos. Isso traz alegria, pelo menos precisa trazer uma real alegria àqueles que estão vivos e têm esperança no Senhor. De uma ou de outra forma, irmãos, a escatologia tem que nos consolar. De uma ou de outra forma, estando vivos ou falando acerca daqueles que já morreram, devemos usar a escatologia pastoralmente para trazer conforto, consolo. Quando Paulo diz consolai-vos, essa palavra ela tem duas traduções que também podem ser aplicadas aqui. A primeira é encorajamento. Consolar significa encorajar. E aí está o pastor encorajando aqueles filhos que estão no desespero. E o pastor literalmente pode dizer: coragem, prossiga, Cristo trará o seu pai de volta. Haverá um encontro, um novo encontro, um encontro glorioso que Cristo mesmo proporcionará. A palavra também significa ânimo. A ideia de animar alguém que está desanimado. Desanimado por causa da morte, desanimado por conta da tragédia que entrou no mundo. Consolar significa animar, significa encorajar. E nós precisamos, como pastores, encorajar as nossas ovelhas que estão sofrendo em momentos, especialmente em momentos de luto, com palavras como essa. Escatologia não é só curiosidade, não é só saber as coisas grandes e magníficas que vão acontecer. É claro que precisamos conhecer para poder usar estas verdades de maneira consoladora, mas elas têm uma aplicação que ultrapassa a esfera do mero conhecimento. Precisamos ser pastores consoladores. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Amém. Vou passar a palavra agora para o nosso professor, o Dr. Samuel Renningham, que vai dar a primeira palestra, e o nosso intérprete, o pastor Ivan Carrara. A palavra está com os irmãos.